E aí galera, como é que vocês vão? Galera do sexto ano, vamos fazer nossa super revisão hoje. É claro. A Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Sim, 4,6, se o universo tem 16 bilhões de anos, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então a Terra ela é relativamente jovem, né? Para poder entender essa questão do tempo geológico, tem o tempo geológico, tem o tempo histórico. O tempo geológico é esse tempo, né, bilhões de anos, milhões de anos. O tempo histórico é milhares de anos, é o tempo da história, né, do ser humano. É verdade, mas... Para poder melhor estudar, dividimos esse período de 4,6 bilhões de anos em 3 grandes eras. Quais são as eras? Paleozoica, que significa vida antiga, Mesozoica, que significa vida intermediária, e a Cenozoica, que significa vida recente. Esses três, eles dividem praticamente essas 3 grandes eras para a gente poder estudar melhor a história do nosso planeta. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Relevo, nós estamos estudando o relevo. O que é o relevo exatamente? Não tô lembrado não. O relevo é o conjunto de altos e baixos de um determinado território. O relevo ele também é o estudo das formas da Terra. O relevo ele é formado pela modificação dos agentes endógenos e os agentes exógenos, ou seja, os agentes internos e os agentes internos. Planaltos, planícies e depressões. Planaltos são as partes mais altas de um território. Planícies são as partes mais planas de um território. E a depressão. Você claro, cara, essas coisas. Não. Depressão é a parte mais baixa de um território, geralmente abaixo do nível do mar. Ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ele é o ciclo da água, né? O Sol, uma fonte de energia que nós temos, ele evapora a água do mar, né? E aí transforma em nuvem, né? Processo de condensação, e cai em forma de precipitação. Né? Cai na terra, todo o rio, toda a água ela vai para um rio, que o rio deságua no mar, né? E aí ele volta de novo, evapora, transforma em nuvem, e aí cai em forma de precipitação, e aí vai para a terra ou vai para o mar, chove no mar também, e é um ciclo, né? Por isso não para. Uma coisa interessante é que vamos incluir um conhecimento novo. Evapotranspiração. É a respiração e a transpiração das plantas e dos animais. Sim, nós humanos, né, animais todos, né, e as plantas, eles perdem água também para a natureza. E isso se chama evapotranspiração. Empolgante. Rochas e minerais. Primeiro, existem 3 composições básicas de rocha na Terra. As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Né? Esses 3 tipos de rocha, eles compõem toda rocha que tem no nosso planeta. As rochas magmáticas, elas são... a origem delas é de vulcão, né? Magmáticas, né? De origem de vulcão. Elas ressecam e ficam assim pretona, como eu mostrei na imagem. As rochas metamórficas, elas são construídas a partir de uma alta temperatura ou então de uma grande pressão que tenha do manto ou então uma montanha em cima, ela causa uma pressão e ela modifica. Isso nome é rocha metamórfica. Elas se modificam devido à pressão ou à temperatura que elas são expostas. E as rochas sedimentares, um exemplo de rocha sedimentar é aquela rocha que fica na área da praia. Se você pegar assim, elas são milhares de fragmentos pequenos que formam aquela rocha sedimentar. Ela, no interior da Terra, ela tem 2 coisas. Ela tem água e tem petróleo, né? A rocha sedimentar é o único tipo de rocha que consegue abrigar esses 2 produtos, água e petróleo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sobre os vulcões. Os vulcões, eles são grandes estruturas de montanha, né? Divididas em cratera, cone, câmara magmática, e dentro deles, né, existe um magma que fica lá em ebulição perto de expelir, né? Existem 3 tipos de vulcões. Os ativos, eles estão sempre jogando lava e tudo. Os inativos, que é aquele que está lá, tipo adormecido, né? Ele pode explodir daqui a 200 mil anos ou daqui a 200 segundos, né? E temos os extintos, eles nunca vão mais, eles perderam, né? A câmara magmática deles fechou e eles não têm mais processos vulcânicos.
E quando o magma está dentro do vulcão, é magma. Quando ele expele, se chama lava, né? Temos essa diferenciação aí para poder entender o processo do vulcão. Ah, agora eu entendi! O conjunto de formas do relevo compõe a superfície terrestre. É um conceito também de relevo. E a ciência que estuda o relevo é a geomorfologia. Diga o nome, geomorfologia. Geomorfologia é a ciência que estuda o relevo. Será que eu conseguiria tomar um café numa aula de revisão do sexto ano? Não. Placas tectônicas. Tem pessoas que não acreditam, né? Não acreditam, né? Mas são grandes blocos de terra que eles ficam praticamente boiando, né, em cima do magma, que eles se movimentam, né? Alfred Wegener, né, ele fez essa teoria e depois da morte dele foi comprovado a questão das placas tectônicas e elas são responsáveis pela ocorrência de terremotos, tsunamis, rochas e minerais. Vamos entender uma coisa. Quando a pessoa escava alguma coisa e encontra um material, ele é chamado de mineral. Mas se ele tiver um valor econômico, a gente fala, rapaz, dá para ganhar dinheiro com isso aqui, ele se torna minério. Né, galera? Deu para entender? Quando escava-se alguma coisa, que ele tem um valor, depois quando você escava uma coisa, escavou daqui, mas tem um valor econômico. Então, ele é um minério. Se não tiver valor econômico, ele é um mineral. É a verdade, não minto. Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero ter contribuído para vocês. Dê um like, compartilhe, vamos lá na visualização, vamos ganhar esse negócio. Dúvidas, comentários, perguntas, se nada a ver, questionamentos, se não é importante para a humanidade, deixa aqui no comentário que o tio vai falar. Valeu, galera! Tchau!